Olá, bem-vindo ao canal Fogo Vivo. Antes de começarmos esta fascinante jornada pelos mistérios espirituais, quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com quem você acha que pode se interessar. Essas ações são muito importantes e nos ajudam a continuar trazendo conteúdos profundos e instigantes para você. Agora, prepare-se para descobrir os segredos mais sombrios e intrigantes dos 4 anjos caídos mencionados na Bíblia. Você já parou para pensar em como a tradição cristã descreve a personificação do mal? Na maior parte das vezes, a imagem mais imediata que nos vem à mente é a de Satanás, esse inimigo declarado da humanidade, que também atende por nomes como Lúcifer, Príncipe das Trevas, Mefistófeles ou até mesmo o dragão. Mas por mais que o diabo seja frequentemente lembrado como a figura máxima de rebelião contra o Altíssimo, ele não foi o único que rejeitou as ordens divinas. Há menções a outros anjos que também optaram por desobedecer às leis de Deus e, por consequência, foram expulsos do céu, tornando-se caídos. Hoje, vamos mergulhar na fascinante história dos 4 anjos caídos mencionados na Bíblia e em textos correlatos. Quem eram eles? O que levou esses seres celestiais a abandonar suas posições privilegiadas para, no fim, tornarem-se símbolos de pecado e condenação? Vamos descobrir tudo isso passo a passo e, no fim, caso esse tema aprofunde seu interesse pelos mistérios espirituais, convidamos você a acompanhar nosso canal e não perder nenhuma nova reflexão. Para começar, não há como contornar o nome que é sinônimo de rebelião contra Deus, Lúcifer, cujo próprio significado é aquele que leva a luz, ou o portador da luz. A tradição cristã o descreve como o anjo mais formoso, talentoso e inteligente já criado pelo Senhor. O Criador teria alçado Lúcifer a uma posição de destaque entre os querubins, concedendo-lhe liberdade para liderar, governar e pensar. Algo que, ironicamente, preparou o caminho para seu orgulho. De acordo com certas interpretações do livro do profeta Isaías, Lúcifer teria nutrido o desejo de se igualar ao Altíssimo, afirmando em seu coração que ascenderia acima das estrelas divinas e se colocaria no mesmo patamar de Deus. Tamanha altivez fez com que Lúcifer seduzisse outros anjos a se unirem à sua rebelião. E assim se iniciou uma verdadeira guerra celestial. A narrativa bíblica relata que o arcanjo Miguel e as hostes leais a Deus batalharam contra o dragão, uma forma de referir-se a Lúcifer e seus aliados, prevalecendo contra eles. A consequência foi severa. Lúcifer e seu grupo foram expelidos para sempre dos reinos celestes. O texto sagrado fala de uma antiga serpente chamada Diabo e Satanás, o qual foi lançado à terra, acompanhado por seus anjos caídos. A motivação principal para tal queda foi o pecado de orgulho, uma soberba que desencadeou uma luta cósmica de proporções inimagináveis. Desde então, Satanás, como Lúcifer passou a ser conhecido, é tido como aquele que espalha enganos e tenta conduzir a humanidade para longe de Deus. Em diversos momentos, as Escrituras se referem a ele como o pai da mentira, o Deus deste século e o leão que ruge buscando a quem devorar. Trata-se, portanto, de um arqui-inimigo que passa a agir na terra para destruir a relação entre o humano e o divino. Outro anjo de grande importância no conjunto dos seres que desobedeceram a Deus é Samiasa, também grafado como Samasa ou Semjasa, dependendo da transliteração. Seu nome poderia ser interpretado como aquele que vê Deus. Conhecido por deter conhecimentos secretos e grande sabedoria, Samiasa aparece em alguns textos apócrifos, em especial no livro de Enoque, que descrevem uma história sombria de tentação e corrupção.
Segundo a tradição enoquiana, Samiasa seria o líder de um grupo de anjos chamados de vigilantes. Esses vigilantes foram enviados por Deus para orientar a humanidade, mas acabaram se deixando levar pelas paixões terrenas. Eles se apaixonaram pelas filhas dos homens, unindo-se a elas e gerando descendentes híbridos, chamados de nefilins, gigantes poderosos que acabaram por espalhar violência e desolação. A fusão do divino com o humano, em vez de trazer iluminação, gerou caos e impiedade sem precedentes. A narrativa do livro de Enoque enfatiza que Samiasa temia assumir sozinho a culpa por tão grave transgressão. Assim, ele e outros anjos fizeram um pacto, jurando uns aos outros que levariam esse plano adiante coletivamente, descendo ao Monte Hermon para efetivar sua aliança. Nesse processo, compartilharam com os seres humanos conhecimentos celestiais que deveriam ter permanecido ocultos, como astrologia, manipulação de plantas e metais, fabricação de armas e joias. Rapidamente, esse saber acabou provocando corrupção generalizada. Os gigantes, os nefilins, começaram a devorar animais e até humanos, mergulhando o mundo em trevas. Diante de tamanha degradação, Deus decidiu executar um ato extremo, o dilúvio, que visava purificar a terra e recomeçar com Noé e sua família, os quais ainda se mantinham fiéis. Os vigilantes, por sua vez, foram condenados e acorrentados no abismo, aguardando o juízo final. Samiasa, portanto, simboliza a curiosidade e o conhecimento que se tornam perniciosos ao serem usados sem obediência às leis divinas. Entre os anjos caídos, Azazel frequentemente se destaca pelo peso de suas transgressões. O nome Azazel pode ser traduzido como aquele a quem Deus fortalece, ou, em algumas leituras, simplesmente referir-se a um espírito ou entidade associada ao pecado. Assim como Samiasa, Azazel também é mencionado no livro de Enoque como integrante dos vigilantes que corromperam a humanidade, ensinando artes de guerra e vaidade às pessoas. Segundo o texto, Azazel mostrou aos homens como forjar espadas, escudos e outros utensílios bélicos, semeando o germe da violência em larga escala. Além disso, teria ensinado as mulheres a usar cosméticos, colorir os cabelos e adornar-se com joias, fomentando a vaidade e, em última instância, uma forma de idolatria ao próprio corpo. Com essa difusão de poderes e práticas que deveriam permanecer ocultos ou restritos, a Terra mergulhou em um ciclo de decadência moral. A punição de Azazel foi igualmente severa. Deus ordenou que ele fosse acorrentado e atirado num local desolado, coberto de pedras e trevas, até o grande dia do juízo. O livro de Enoque detalha que ele seria mantido ali, sem ver a luz, e no fim dos tempos seria jogado definitivamente no fogo eterno. Curiosamente, o nome de Azazel também surge na Bíblia canônica, especificamente no livro de Levítico, relacionado ao ritual do dia da expiação. Nessa cerimônia, 2 bodes eram escolhidos, um para o Senhor e outro para Azazel. O primeiro era sacrificado pelos pecados do povo, enquanto o segundo, chamado de bode expiatório, carregava simbolicamente as iniquidades de toda a nação e era libertado no deserto. Enquanto alguns intérpretes veem Azazel como um local ermo, outros entendem tratar-se de um anjo caído ou entidade, ao qual se enviavam as culpas para fora do arraial, marcando a separação entre o sagrado e o profano. O quarto anjo caído, que em muitos textos se funde a figura de Satanás, é Beelzebul ou Beelzebu. A raiz etimológica de seu nome pode significar Senhor das Moscas ou Senhor do Lixo, remetendo a algo considerado impuro. Em tradições posteriores, Beelzebul também é identificado como um dos principais príncipes do inferno, associado à idolatria, às doenças e à corrupção. No Novo Testamento, Beelzebul
é citado pelos fariseus quando acusam Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul, príncipe dos demônios. Cristo, porém, rebate vigorosamente essa acusação, enfatizando que um reino dividido contra si mesmo não se sustenta. Nesse diálogo, se Beelzebul fosse mesmo Satanás, ou pelo menos uma manifestação próxima, não faria sentido Jesus expulsar demônios pelo próprio poder do mal, pois estaria agindo contra si mesmo. Assim, Beelzebul encarna elementos de impureza e condução ao erro, uma força que contamina tanto o corpo quanto a alma. Por séculos, muitos textos cristãos o veem como um poderoso líder das forças das trevas, competindo pelo controle de corações e mentes humanas. Embora cada um desses anjos caídos tenha sua própria história e simbolismo, em termos gerais, todos eles representam facetas da desobediência e da corrupção que podem se instalar quando a criação se volta contra o Criador. Lúcifer simboliza o orgulho e a soberba absoluta. Samasa, a deturpação do conhecimento sagrado e a cobiça carnal. Azazel, a disseminação de técnicas bélicas e vaidade material. E Beelzebul, a impureza e idolatria que afastam o homem da santidade. A Escritura Sagrada e os textos associados, tanto os canônicos quanto os apócrifos, como o livro de Enoque, ilustram esses seres caídos como forças contrárias à ordem divina, precipitando uma série de males no mundo. Desde o orgulho que deflagra a revolta no céu, até a contaminação dos homens pelos segredos proibidos, a mensagem principal é clara. O livre-arbítrio e a capacidade de escolher podem levar ao abismo quando exercidos sem humildade e sem obediência aos princípios do bem. Por outro lado, há também uma narrativa de esperança, pois Deus não permanece inerte diante das corrupções. A rebelião de Lúcifer é sufocada pela ação do arcanjo Miguel. A promiscuidade e o abuso de poder dos vigilantes resultam no dilúvio que purifica a terra. A violência e a vaidade instauradas por Azazel recebem como resposta o confinamento até o julgamento final. E a acusação de Beelzebul em relação ao poder de Cristo é refutada, mostrando que o Espírito de Deus é muito mais forte do que o mal. No livro do Apocalipse, temos uma visão do desfecho que aguarda todas as forças malignas, inclusive aqueles anjos que se revoltaram contra o Altíssimo. O texto fala de um dragão, identificado com Satanás, que será acorrentado por 1000 anos, lançado no abismo e, por fim, liberto brevemente para provar as nações. Quando novamente tenta corrompê-las, encontra a derrota definitiva. Desce fogo do céu e consome as hostes do mal. E então o diabo, junto à besta e ao falso profeta, é lançado no lago de fogo e enxofre, onde será atormentado eternamente. Nesse cenário, fica clara a soberania de Deus sobre qualquer criatura, por mais poderosa que tenha sido na criação. O relato bíblico encerra com a vitória total do bem e a restauração de todas as coisas, enfatizando que aqueles que foram injustiçados ou perseguidos, descritos como fiéis, que não se prostraram diante do mal, reinarão ao lado de Cristo. Assim, dá-se o triunfo definitivo sobre todos os anjos caídos, reafirmando a justiça divina. Diante de toda essa história, percebemos que os relatos sobre anjos caídos na Bíblia e em textos complementares nos falam não apenas de figuras sombrias e aterradoras, mas também levantam questões profundas sobre livre-arbítrio, orgulho, tentação, arrependimento e redenção. Esses seres que outrora serviram ao Criador escolheram conscientemente outro caminho, deixando de lado a comunhão com Deus. Seu exemplo serve de alerta. Mesmo as criaturas mais privilegiadas podem cair na escuridão, caso se deixem dominar pela soberba ou pela cobiça. Por outro lado, essas narrativas também ressaltam a compaixão divina ao manter aberta a possibilidade de salvação e ao proteger aqueles que buscam permanecer fiéis.
O dilúvio destruiu a humanidade corrompida, mas salvou Noé e sua família. A queda dos vigilantes trouxe horrores ao mundo, mas culminou na promessa de um recomeço. O mesmo vale para Satanás, que, embora continue a enganar e a tentar os seres humanos, tem seus dias contados segundo a profecia. No final, o bem prevalece. Se você se sente instigado por esses ensinamentos, há uma infinidade de passagens e livros para explorar, cada um revelando novos detalhes e interpretações sobre a luta cósmica entre luz e trevas. Há quem se aprofunde em estudos teológicos para compreender melhor esses mistérios, enquanto outros preferem abordagens mais simbólicas ou literárias. Independentemente do ponto de vista, o fato é que as histórias dos anjos caídos continuam a fascinar, pois de alguma forma refletem nossas próprias lutas. O duelo entre orgulho e humildade, entre desejo e dever, entre egoísmo e amor. Se você chegou até aqui, provavelmente se interessa pelo lado mais enigmático das Escrituras. Convidamos você a continuar essa jornada de pesquisa e contemplação. Afinal, não é todo dia que nos debruçamos sobre as origens do mal e os detalhes da queda de seres celestiais. Em nosso canal, compartilhamos análises profundas sobre passagens bíblicas, textos apócrifos, tradições religiosas e suas possíveis aplicações na vida atual. Inscreva-se e ative o sininho de notificações para receber nosso próximo conteúdo em primeira mão. Assim, você não perde nenhum capítulo dessa busca por esclarecimento sobre as raízes do bem e do mal. Compartilhe também com amigos que possam se interessar por esses temas. Nunca se sabe quando uma conversa pode gerar novas perspectivas e aprofundar o conhecimento. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Que cada nova descoberta fortaleça sua caminhada espiritual e traga mais compreensão sobre a presença divina e o papel do livre-arbítrio em nossas decisões. Os anjos caídos mostram quão distante podemos chegar ao desprezar a vontade do Criador, mas também reforçam que há esperança e misericórdia para aqueles que preferem ouvir o chamado da justiça e da luz. Que Deus o abençoe em sua trajetória de aprendizado e crescimento interior.